Um homem que escreveu mais de 60 mil sermões. Um homem que impactou mais de 16 mil oficiais do exército para fazerem ajudas sociais. Um homem que impactou mais de 8 países e mais de 34 idiomas. Você ouvirá hoje no programa Testemunhas. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Testemunhas. O meu nome é Lucas Bezalel, sou líder do Ministério de Missões da Primeira Igreja Batista Casa de Deus em Jundiaí e você está assistindo o programa Testemunhas. Hoje nós falaremos sobre a vida de William Booth, o líder e fundador do Exército da Salvação, um grande general que foi chamado pelo Senhor Jesus para fazer um impacto social e justiça social de maneira gigantesca e profunda. Eu não posso deixar de dizer uma das frases mais célebres de William Booth no seu último sermão que ele pregou. Olha só que incrível e que magnífico o que ele disse. Enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto as criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto os homens passarem pelas prisões entrando e saindo, como eles fazem agora, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado remanescente, enquanto houver uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o último instante, eu lutarei. Em junho de 1912, General Booth prega o seu último sermão, dizendo que entregaria toda a sua vida na luta pela justiça social e pela pregação do Evangelho. Aos 15 anos de idade, mesmo William Booth não nascendo em um lar cristão, ele é compelido de uma vontade de participar de um culto, de uma reunião cristã. E a história conta que naquela reunião, William Booth é tomado por uma santa convicção no Espírito Santo de que ele precisava entregar toda a sua vida a Jesus. Imediatamente depois da sua conversão, William Booth foi começar a pregar com seus amigos adolescentes nas áreas mais pobres da cidade. Tamanha convicção do Espírito Santo, e nós estamos falando de um menino que tinha apenas 15, 16 anos. E olha só o que ele conta sobre essa fase de sua vida. Então a minha conversão me tornou em um breve momento, imediatamente, um pregador do Evangelho. E eu nunca pensei na ideia de diferenciar entre aquele que não tinha nada a fazer, a não ser pregar o Evangelho, e um menino, um aprendiz convertido, que apenas proclamava ao redor do mundo, como costumávamos a cantar, a fama do nosso Salvador. Tenho vivido, graças a Deus, para ver a separação entre o leigo e o créligo se obscurecer mais e mais, e para ver mais perto da realização a ideia de Jesus Cristo se transformar num momento pescadores ignorantes em pescadores de homens. Depois de se mudar para a grande cidade de Londres em busca de emprego, William é aceito em uma reunião num movimento de metodistas como um pregador oficial do movimento metodista. Em 1858, William Booth é consagrado como pastor oficialmente e já casado com Catherine Booth, que seria sua grande auxiliadora no ministério do Exército da Salvação. Ele então começa o seu ministério profundo na igreja local, pregando como grande evangelista e avivalista. E os anos começam a se passar e a história conta o grande avivamento que se sucedeu a partir de William Booth liderando e pastoreando também. Olha o que a história conta a partir desses anos. Os aldeões andaram pelos morros e os pescadores remaram 8 ou 10 milhas de mar escuro para as cidades onde William Booth estava pregando. Jornais locais registraram que em alguns lugares o comércio foi totalmente paralisado. Ao longo daquele canto de ducado de Camborne para Penzance, a chama se queimou com força crescente. Centenas de conversões foram feitas. Cenas além da descrição aconteceram. Os gritos e gemidos foram bastante para derreter um coração de pedra na cidade de Saint-Just. 1000 pessoas se associaram às igrejas diferentes. Que profundo ouvir as histórias maravilhosas que aconteceram perto daquela época. Em 1852, William Booth se muda com Catherine Booth para as regiões mais pobres para pregar o Evangelho. Havia uma sede e uma fome para pregar o Evangelho nas regiões mais pobres, para que a justiça social impactasse as pessoas mais necessitadas da cidade. Olha só o que acontece quando William Booth olha para a miséria das pessoas e como o Espírito Santo o chamou para praticar a justiça social.
quando eu vi as multidões de pessoas pobres, tantas delas evidentemente sem Deus e sem esperança nesse mundo, descobri que elas me ouviram tão prontamente e avidamente, me seguiram da reunião ao ar livre até a tenda e aceitando em tantas instâncias o meu convite para se ajoelharem aos pés do Salvador. E naquele mesmo momento todo o meu coração se estendeu a elas e eu voltei para casa e falei à minha esposa: "Oh, Catherine Kate, eu achei o meu destino. Esses são o meu povo, para quem eu tenho ansiado todos esses anos." E naquela noite disse o general: "O exército da salvação nasceu." Booth fundou então o Ministério Exército da Salvação como uma grande missão e depois eles mudaram para um grande salão de dança. E naquele lugar eles faziam reuniões buscando por avivamento e buscando pela presença de Deus. A história conta que eles eram realmente profundamente tocados pela presença de Deus de maneira extraordinária. E olha só os relatos das pessoas que ouviam as histórias de quem frequentava esses ambientes da missão O Exército da Salvação. Ele descreve como homens e mulheres caíram de repente no chão e permaneceram em estado de desmaio ou transe durante muitas horas e se levantando, enfim, tão transformados com alegria que poderiam fazer nada além de gritar e cantar em uma êxtase de felicidade. Ele me fala que, sem dúvida, viu exemplos de levitação. Pessoas eram levantadas e jogadas para frente no ar. Ele viu homens e mulheres ruins, de repente feridos com um desespero irresistível, levantando seus braços, proferindo os gritos mais terríveis e caindo para trás como se fossem mortos, convencidos sobrenaturalmente da sua condição pecaminosa. O chão ficava cheio com homens e mulheres derrubados por uma revelação da realidade espiritual. Obreiros da missão levantavam os seus corpos caídos e levavam para outras salas para que a reunião continuasse sem distrações. Profundamente, ano após ano, pessoas eram completamente tocadas pelo Espírito Santo. Que maravilhosa experiência! E parecendo como Atos 2, como as pessoas estivessem bêbadas no Espírito, totalmente tocadas pela presença de Deus, vivendo sua transformação. Homens bardeineiros se transformavam em homens santos e justos. Mulheres totalmente tocadas pelo Espírito Santo eram transformadas naquela época. William Booth, porque um homem foi tocado para começar o exército da salvação. Ao longo do tempo, haveriam muitos ataques a respeito de William Booth e o exército da salvação. Ele foi atacado profundamente por vários de seus oficiais, mas a história conta que alcançou os olhos de todo mundo. Por volta do mundo inteiro, hoje há a organização do Exército da Salvação, trabalhando em prol da justiça social e em prol da pregação do Evangelho no mundo. William Booth e Catherine Booth marcaram a história de milhares de países e mais de 54 mil lares. Logo depois dos ataques, foram tocados pela pregação do Evangelho em mais de seus 60 mil sermões. A história de William Booth muito me impressiona, porque um homem foi tocado para praticar a justiça social e com apenas 15 anos já pregava o Evangelho poderosamente no Espírito Santo. O que o Senhor Jesus pode fazer se você entregar toda a sua vida a Ele, dizendo que pregará o Evangelho e que lutará pelas vidas, sem cessar e sem deixar um dia sequer pregando o Evangelho? O que o Senhor Jesus pode fazer? Que incrível, que extraordinário. Que você possa se levantar como uma grande testemunha do Evangelho em todas as nações. Este foi mais um programa do Testemunhas. O meu nome é Lucas Bezalel e eu sou líder do Ministério de Missões aqui na Casa de Deus. E eu espero que essa história e tantas outras que nós temos contado possam impactar a sua vida e a vida de sua família. Que você seja completamente cheio do Espírito Santo agora e para sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.